Salve eles, salve elas, boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia. Como estamos nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, aqui em Bangu, uma segunda-feira nublada, sombria, triste. Como dizem meus amigos aí que eu era, uma segunda-feira a Monaukiraú. A Monaukiraú é um conceito muito importante, chama tá querendo chover. Tá querendo chover. Basicamente é isso que significa, né? Tá querendo chover. É aquele clima de tensão no ar, saca? Quando entram duas pessoas que não se gostam numa sala e falam assim: mano, Akiraú. Tá querendo chover. Tá querendo cair a chuva. Entendeu? Aqui no Rio de Janeiro está desse jeito hoje. Vamos fazer aqui uns rápidos informes, porque daqui a pouco nosso. Nosso. Como eu posso defini-lo? Nosso senador existencialista, aquele. O reserva de luxo da CPI, aquele jogador que entra no segundo tempo para incendiar a partida. Essa mistura de Jean-Paul Sartre com César Prates. Para quem não lembra, César Prates era um lateral direito, um lateral esquerdo, agora eu não sei. Acho que era lateral direito. Que foi. Cara, o César Prates tem uma história muito doida, né? Ele jogou no Sporting com o Cristiano Ronaldo e supostamente ele foi o. Supostamente não, o próprio Cristiano Ronaldo já disse isso. Que ele foi o sujeito que lhe ensinou a bater falta. Olha só. André Fleu, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então daqui a pouquinho já vou chamar o senhor Jean-Paul Prates. Jean-Paul Prates pra falar sobre. Vamos falar sobre Botafogo. Vamos Botafogo aqui, eu com a minha eterna canequinha. Sou especial porque sou botafoguense, né? E a situação do Brasil tá tão complicada que falar do Botafogo é a pauta positiva do dia. Pra tu ver a situação, hein? A situação que nos encontramos. Mas assim, como eu sempre digo, a de César o que é de César, porque nem tá tão feio assim ser botafoguense agora, gente. Nem tá tão feio ser botafoguense, tá ligado? Tô feliz, tamo aí no G4, tamo aí no G4 da Série B. É Série B, mas tamo no G4, tamo no G4, meu irmão. É o famoso, não existe gol feio é não fazer gol. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Liedelk, tamo junto, hein, tamo junto. Eu tava pensando que veríamos o meu Botafogo e o meu Bangu jogando um contra o outro no Brasileirão, vendo aqui um Botafogo e Bangu pelo Brasileiro aqui, moça bonita, mas felizmente não vai acontecer isso. Felizmente não vai acontecer isso, cara. Ai, meu Deus, vou botar aqui um ponto, né, um abraço, uma saudação. Lá hoje é segunda-feira, sabemos, né? Tipo, segunda-feira é dia de saudar Exu, né? É dia de abrir os caminhos. MVM Witch, tamo junto, hein? Tamo junto. E é como hoje bem lembrou o Gunhandê lá no Twitter, né? Faça da sua segunda-feira, não vamos sucumbir a esse ímpeto do capitalismo, né? De que segunda-feira é o primeiro dia da repetição. É porque essa nossa depressão com a segunda-feira é porque ela é o dia que precede a repetição, né? É a repetição da nossa agenda capitalista, nossa agenda fabril, né? Assim, ó, hoje começa o dia que vamos repetir todos, vamos trabalhar, 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 trabalhar. Mas no lugar de aceder a isso, aceda à doutrina de Exu, né? Que a segunda-feira é o primeiro dia da transformação. Né? Por isso que Exu abre os caminhos, né? Por isso que a segunda-feira é dedicada a Exu. Então, assim, pense nisso, cara. Pense que é o famoso. É o dia para. É a primeira oportunidade para fazer as coisas diferentes. Sacou? Então é isso, meu populacho. É isso. E isso é importante porque depois. Hoje eu vou fazer uma segunda live. Né? Hoje eu vou fazer uma live especial, que é Manual de Sobrevivência ao 7 de setembro. Deve ser 5 horas da tarde, mais ou menos, que eu vou fazer. Para falar sobre como sobreviver ao dia de amanhã. Até porque não estarei aqui amanhã. Né? Não sou otário, já vou. Eu falei, eu vou meter. Vou subir no meu balão, vou me mudar pro Paraguai. Porque, né? Se der merda, não tem nada com isso. Mentira, estarei cumprindo, como eu disse pra vocês, tenho compromissos religiosos, né? Então, estarei me ausentando por motivos religiosos durante uma semana da internet, né?
Só reemerjo, assim, para o mundo na segunda-feira. No domingo, final do dia, mas enfim, eu só vou aparecer aqui na segunda-feira. Vou tirar uma... Vou raspar a cabeça, Orlando? Essa barca já partiu já tem tempo, gente. Tem outras coisas pra fazer, tem outras coisas pra fazer. Não, e no Paraguai não tem terreiro? Cara, eu, por exemplo, eu sempre falo isso. Eu seria incapaz de viver num lugar que não tem macumba e não tem paçoquita. Seria incapaz de viver. Seria incapaz de viver. Não tem como, não tem como. Orlandinho vai morar em Paris. Não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Primeiro que eu acho que Paris é super valorizado. Já disse isso, repito, reitero. Segundo, que, porra, tem que ter macumba, gente. Eu não consigo, não consigo, não consigo. Zogawa, tamo junto. Tamo junto. Não consigo, eu não consigo, não consigo. Já me decidi, já rodei o mundo, já fui para lugares, saca? Tipo, eu já fui. É legal pra visitar, mas pra morar mesmo, eu tenho que estar perto da minha macumba, tem que estar. Porque essa história de macumba boa e macumba longe é pra galera que é rica. Porque eu já sou fudido, já moro no subúrbio do Rio de Janeiro, irmão. Macumba, eu fico feliz que eu vou pra minha macumba andando. Entendeu? Se bem que esses dias eu tava num candomblé de Eje lá em Lagoinha, lá em Nova Iguaçu, meu irmão. Nossa. Longe. Pense num lugar longe. É longe. Lagoinha. Mas macumba boa demais, hein? Macumba boa demais. Candomblé de Eje, rapaz. Fazia tempo que eu não ia num candomblé bom desse jeito. Mas então, antes de chamarmos nosso senador aqui, vamos tocar para Exu para abrir nossos caminhos, que é importante, teremos que ter muita proteção, nessa semana que nos antecede, né? Nessa semana que nos antecede. Então, como eu sempre toco, como eu sempre começo saudando. Saravá, seu José Pilintra. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite. Só pro nosso advogado, hein? É de boa noite. Oi, bom dia. Salve o seu Zé, salve malandragem. Abença, meu papai, abença. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. Abença, meu papai, abença. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Abença, meu papai, abença. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. A entrevista vai ser agora. Abença, meu papai, abença. Seu Zé Pilintra. E vamos fechar a nossa, eu ia falar nossa gira, mas vamos falar nossa gira com tranca-rua, né? Mas agora, já vou deixar aqui, vou abrir o link. Já começamos saudando malandragem, mas eu já vou aqui, eu vou puxar o som dele. Então, a partir do momento em que, quando o senador Jean Paul estiver no ar, a gente chama ele aqui para nossa... Quando eu vou entrevistar o Marcos Rogério? Meu sonho. Meu sonho. De verdade, gente. De verdade. Eu falo isso, vocês acham que eu tô brincando. Vocês acham isso que vocês acham? Eu acho que eu tô brincando. Meu sonho, cara. Meu sonho é entrevistar essa galera. Porque, cara... Se for ao vivo, se for ao vivo, rola porrada. Se for, não da minha parte, porque, né, apesar de filho de Ogum, sou uma pessoa comedida, mas tipo, eles vão quitar, vamos dar rage kit. Entendeu? Então, assim, não tem como. Imagina, eu faria uma entrevista inteira com o Marcos Rogério só perguntando pra ele, me prepararia com minha assessoria jurídica e faria para eles apenas perguntas que caem na OAB. Marcos Rogério, vamos aqui fazer o teste da OAB. Agora, teste surpresa da OAB, Marcos Rogério.
Marco Rogério, teste surpresa do OAB. Eu sei que você não passou. Desculpa, Marcos Rogério. Desculpa, mas. É surpresa. Direito penal. Direito penal. Paridade. O que é paridade de armas, Marco Rogério? Não aceitamos resposta da Wikipédia. Não aceitamos resposta da Wikipédia. Ai, não aceitamos resposta da Wikipédia. Seria bom, né, cara? Seria bom, seria interessante, seria interessante. Ai, meu Deus do céu. Será que temos o senador Jean Paul? Alô? Tá mutado aqui ele. Então ainda não temos ele ainda não. Ah, agora sim, eu estou vendo, senador Jean Paul. Alô? 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 Eu vi que rolou um carro, vocês não estão vendo. Eu vou puxar aqui já pro nosso espaço de entrevista aqui. Ó. Alô? Temos um espírito entre nós? Tranquilidade, estamos aí no teu tempo. Puxar pra cá? E a conexão parece que não tá boa. A gente sabe, a gente sabe. Aqui no nosso canal, durante muito tempo, eu com a internet da Xuxa aqui, tenho sempre tem uma coisa nesse canal, na minha vida que eu tenho que ter é paciência e assim, então, entender uma conexão ruim, uma conexão quando não tá funcionando, porque do contrário eu estaria naquele modo, se um dia já foi pobre, não me lembro. Senador? E dois botafoguenses juntos, cara. Dois botafoguenses juntos. Se chamar o Luiz Antônio Simas, já damos, a gente já fecha 30% da torcida do Botafogo. Tá me ouvindo, meu amigo? Toma, agora sim, perfeito, perfeito, Agora perfeito. sim. Vamos puxar pra cá. Deixa eu explicar a você e a quem está nos ouvindo aí que eu estou num lugar com a internet um pouco fraca. Então, de vez em quando, pode ser que a gente tenha umas travadas. Tranquilidade, tá perfeito. Primeiro de tudo, agradecer a presença aqui e saudações alvinegras, né? Saudações alvinegras. Estamos no G4 aí da Série B, né, cara? Estamos voltando, acho, hein? Pois é. Vitória sobre o grande Remo do Pará, né? Muito bom. Foi bom para eu poder zoar meus amigos paraenses, cara. A coisa O Remo é um timaço. O Remo é um clube respeitável a beça. É aquele negócio lá do Remo, do Paysandu, é coisa séria. É público grande sempre. Eu morei Acho muito. que o Botafogo podia aproveitar esse negócio, essa Série B, e pegar esses jogos de grande público aí. Infelizmente, com essa história da pandemia, não vai dar muito para fazer o que normalmente seria uma boa estratégia para a Série B. Arrecadar com grandes públicos locais, né? Mas, infelizmente, com essa situação aí, é complicado. Eu morei muito tempo no Pará, né? O Pará é minha segunda casa, assim, Belém é minha segunda casa e tal. E eu sei que cara, Paysandu e Remo, o pessoal fala assim de Flamengo e Vasco aqui do Rio de Janeiro, mas Paysandu e Remo, o negócio ali é sério. O negócio ali é sério. É verdade. Senador Jean Paul, eu vou ter que me forçar porque eu vou acabar chamando você de Jean Paul Sartre por causa das transmissões, né, cara? Tipo, inclusive por causa do seu nome, me lembrei lembra do César Prates? Que era, acho que é meio de campo, lateral lembro demais, lembro. Lateral do Palmeiras, né? O César Prates. Paramos no momento da reflexão sobre o César Prates. Tá cortando, né? Tá cortando? Não, agora voltou. Ficou no momento meio assim, o César Prates deixou um vácuo pra gente preencher na imaginação. Você não lembra, não? Eu acho que ele jogou no Botafogo um tempo. É verdade, cara. É verdade isso, né? Nossa. Contrário, eu acho que ele foi contrário. Hein? Tem que ver isso, mas eu lembro. Agora tu me pegou mesmo. Acho que ele jogou no Botafogo, cara. Aquele Botafogo ali do final dos 90, né?
Isso. Eu me lembro de ter assistido. Phil Snow. Eu não me lembro exatamente se foi que ele jogou. Eu vi um jogo, ou se foi, enfim. Senador, a gente escutou muito pouco da sua reflexão sobre a passagem do César Prates no Botafogo, mas a gente ficou... Opa, tudo certo? Pronto, voltou. Senador, mas vamos falar sobre... Mas com certeza eu vi o jogo dele, e eu tenho certeza que... E foi Maracanã, e eu acho que ele jogou pelo Botafogo, sim. Mas depois a gente vê no Wikipedia. Mas vamos lá, senador, eu sei que o tempo do senhor é curto, então já vamos pros finalmente aqui, né? Primeiro vamos falar sobre uma questão que, assim, para boa parte do Brasil, aproveitar, inclusive, eu fico feliz porque o senhor é carioca mas é um adotado do Rio Grande do Norte, né? Foi adotado... Eu sou botafoguense, de nascimento. Nasceu em Botafogo, torce pelo Botafogo. Nascido em Botafogo. Botafoguense de nascimento. Fui escolhido. Você sabe que Botafogo você não escolhe, você é escolhido. E aí a gente passa o resto da vida como testemunha, às vezes, né, cara? Tipo, eu pelo menos, eu tô fazendo meus 40 aqui, pelo menos eu posso dizer que eu virei botafoguense em 89, né? Assim, porque eu acompanhei aquele título de 89, então... Mas tu é um pouco, né? Você já é um pouco mais de idade do que eu. Você... Mais velho, e o meu caso é de nascimento mesmo, não tinha jeito. Botafogo da época do jejum, né, cara? Dos 21 anos de jejum, cara. Você e o Simas, o Luiz Antônio Simas, vai falar, vocês não tem desculpa pra ser botafoguense, cara. O negócio assim que é doença, sei lá, tem que ver como é que foi, cara. É hereditário. Mas eu quero falar, porque assim, a minha família é do Rio Grande do Norte, né? E a minha família virou carioca no processo, né, cara? Assim, mas mas o que eu queria falar, assim, porque para boa parte do Brasil, né, o senhor era um senador desconhecido, né? E acho que é uma coisa que é importante da CPI, que é isso, né? Mostrando, assim, que como senadores que, por exemplo, o senhor, a Elisiane, o Rogério Carvalho, até Humberto Costa, que boa parte das pessoas que não tinha idade na época do governo da Dilma, né, tipo, e do próprio Lula, que o Humberto Costa teve uma certa proeminência, não lembra do Humberto Costa, né? Então, e a CPI tá sendo muito importante para isso, para mostrar nomes que têm destaque regional, né, assim, vamos chamar assim, mas pro Brasil como um todo, né? E eu não tô só escrevendo isso de uma perspectiva do Sudeste, não, mas enfim, até porque a gente sabe, né, por exemplo, às vezes, sei lá, o pessoal de Alagoas não conhece exatamente os políticos do Rio Grande do Norte, é mesmo aqui no Rio de Janeiro a gente não conhece o pessoal de Minas, São Paulo e tudo mais. Então, assim, o senhor surgiu não, mas apareceu isso, né, pro resto do Brasil durante as transmissões da CPI, esse fenômeno pop aí que aconteceu. Mas o senhor ficou, assim, desde o começo a gente vem reparando que o senhor entra no final, né, sempre um dos últimos a falar, e sempre tem alguma questão, digamos, um pouco diferenciada, né? Assim, sempre toca num ponto que os antecessores, que é uma tarefa ingrata, vir no final depois de todo mundo, né? Depois das arguições. Mas você sempre traz uma coisa, levanta uma capivara interessante, né? Nesse processo, assim, a gente achou notório a história do Superman brasileiro. Eu confesso que aquilo me quebrou. Aquilo ali, pra mim... E depois eu continuei pesquisando a vida dele. Eu ainda vou fazer, tipo, um documentário sobre a vida dele, tipo, Herzog, sabe? Aquele cara é um fenômeno da mitologia brasileira. Ele tá emitindo passaporte da ONU. Ele usa todos os brasões possíveis e imagináveis. E aí, assim, mas eu queria, só pra tocar nesse ponto, assim, como que o senhor vê, né, primeiro, o atual momento da CPI, né, e como é que ter que produzir, digamos, uma arguição, né, diante disso, né? Tem que ter que cair no mesmo, olha, aqui a gente vai falar agora só, vamos tocar no ponto que todo mundo já tá tocando, né? Não, chegar no final e trazer um detalhe, porque, por exemplo, a história do Superman, ela é anedótica, mas ela serve, eu achei ela perfeita pra mostrar, por exemplo, o tipo de pessoa que tá negociando com o governo. Sabe? É o sujeito que tá lá brincando de RPG, né? Tipo, é isso, ele brinca, ele é um RPG, o cara, eu sou grande mago da Ordem Silvestre e sei lá o quê. E o cara tá negociando contrato de bilhões de reais. Aí do outro dia aparece um PM capotador de Corsa, sabe? Que tá negociando contrato. Eu não consigo mais ver um PM parado no Mapatamo no celular e falar assim, esse cara tá negociando vacina.
Sabe qual é? Tipo, eu não consigo mais, me quebrou aquilo. Então, assim, assim, como é que o senhor enxerga a CPI? Como o senhor tá se preparando, se prepara para diante do cenário atual, né? Não tô ouvindo ele. Não, parou de me ouvir, senador? Tá cortando. Alô? Não, tá cortando um pouquinho, mas eu entendi Uhum. perfeitamente. Se cortar, a gente vai falando assim. Orlando, em primeiro lugar, eu não era senador e não era político. Né? Eu assumi, por isso talvez as pessoas não me conhecessem como político, porque eu assumi via suplência da senadora Fátima Bezerra, que se elegeu governadora do Rio Grande do Norte. Portanto, me fala. Acho que Uhum. cortou. Não, não, escutou. Fátima Bezerra, que assumiu o governo do Rio Grande do Norte. O governo do Rio Grande do Norte. Eu era o primeiro suplente dela. Políticos, meu pai, meu avô, do Rio Grande do Sul, eram envolvidos com política, trabalharam com o Juscelino, com o Jango. Meu pai foi secretário do Jango. Né? Então, assim, eu sempre acompanhei política. Depois eu fiz política no Rio de Janeiro, na época do Brizola, década de 80. Fiz campanha com o Darcy Ribeiro, na UERJ, quando eu estudei na UERJ. Vim para o Rio Grande do Norte trabalhar com o petróleo e acabei virando secretário de energia da governadora Vilma, onde eu fiz um plano de estratégia para energia, para o Estado, para implementar energias renováveis, fontes renováveis, energia eólica, energia solar. O Estado tem muita capacidade de geração de solar e eólica, e para agregar ao petróleo, que estava em decadência, né? Os campos de petróleo, obviamente, têm uma vida útil, né? 30, 40 anos. Então, o Estado iria perder esse ciclo econômico e eu fui tentar repor alguma coisa com isso. E, na verdade, foi um grande sucesso isso. O Estado, e hoje é o estado que mais gera energia eólica do Brasil, é a maior concentração de turbinas eólicas do mundo, praticamente. Aqui no Mato Grande tem uma região que eu digo que é a Copacabana dos aerogeradores, né? Superpopulação de turbinas eólicas. E com isso a gente ganhou aí uma certa notoriedade nacional e local como líder desse movimento de estados que resolveram energeticamente, fizeram planos e trouxeram investimentos e tal. Com isso, eu fui para a suplência do Senado, trabalhando com Fátima no Partido dos Trabalhadores. Me filiei em 2013, portanto, muito depois do governo, do auge dos governos do PT, né? Já naquela fase de paulada pura, né? Então, achei também necessário que eu fizesse isso, como pessoa sempre ligada à esquerda, que a gente tentasse resgatar, né, não só o Partido dos Trabalhadores, como a esquerda em si, e estou nesse processo até agora. Né? Eu procuro me colocar como um parlamentar de esquerda, mas que existe uma visão de esquerda da economia. Você tem esquerda na Dinamarca, na França, nos Estados Unidos tem esquerda, no Canadá tem esquerda, na Austrália tem esquerda, na Inglaterra. Então, por que nós não podemos ter direita e esquerda tratando civilizadamente das suas teses e defendendo suas posições ideológicas, enfim, teóricas mesmo, de forma correta, aberta, né? Convencendo as pessoas. Eu acho que o Brasil precisa de governos mais envolvidos com políticas sociais. Nós não chegamos a um estágio de universalização de todos os serviços. Tem um ciclo que volta, calma. Nós não podemos nos dar o luxo de vender os correios, enfim, várias acepções aí que são necessárias para o país, com as demandas que tem. Mas, enfim, foi para a CPI e, na verdade, na época, Orlando, o Partido dos Trabalhadores fez uma estratégia interessante. Como eu e o Paulo Rocha somos líderes, os líderes eles têm uma espécie de coringa, de super trunfo. Eles usam a palavra a qualquer momento, em qualquer encontro. Né? Então, eu nem faço muito uso disso, que é uma prerrogativa que eu acho que tem que ser usada comedidamente. Mas nós temos como líder o direito à palavra em qualquer reunião, de qualquer comissão, a qualquer momento. Por isso, nós optamos por colocar dois não líderes, Humberto Costa e Rogério Carvalho, que não estavam na posição de líderes esse ano. Todo ano muda, né? Uhum. Rogério já foi nosso líder, o Humberto foi líder em 2019, Rogério foi em 2020, Paulo Nori e não sei se cortou. Eu tenho optado por entrar mais no final
Por quê? Porque eu fiz direito criminal na universidade, né? E como o Alessandro tem muitos anos de delegado, né? Tem inquéritos e tal. Mas a gente tem esse hábito de esperar, talvez, o desenrolar das primeiras perguntas mais óbvias, não digo nem óbvias, mas mais naturais de um processo como esse, que é a gente já do que está acontecendo, para tentar pegar coisas no meio. Que uma das falhas de CPIs passadas que eu assistia é que, como não tinha essa rapidez da informação, o Twitter está ali comendo, os caras dando retorno das coisas no tempo real, às vezes passava a intuitiva da pessoa, do inquirido, e 2 dias que ele falou, na verdade, alguém desmentiu e tal. E aí você não ia ouvir de novo o cara. Né? Ele não estava mais na berlinda, digamos assim, em público, cadeia nacional, para responder aquilo que ele tinha falado no passado. Então a gente procura fazer esse arremate. Essa história do Superman, por exemplo, chegando os papéis que ele foi mostrando e dizendo, pessoal, investiga esse brasão aqui. Que brasão é esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Aí eles foram catando os 4 negócios na hora. Não houve prévia preparação para aquela descoberta que a gente foi fazendo ali. O cara ia falando, quanto mais ia se desenrolando ali a reunião, mais eu tinha tempo ali para procurar os 4 brasões e conectar com outras pessoas e tal. E aí veio aquela coisa que ainda deu tempo de perguntar ao cara. Porque o bacana é isso, é você chegar no final e poder ainda perguntar, para o sujeito ainda está lá, com a bunda quente ainda lá, já meio cansado, e você vem e diz, vem cá, e esse negócio que você falou aqui que não tem nada a ver, porque fulano já disse que não é, ou porque saiu um desmentido. Eu peguei, o cara trouxe para mim no final, disse, olha, o que você falou, ele não é representante da empresa, ele não tem contrato. Aí eu perguntei, você tem contrato? O cara disse, tem contrato. Eu disse, mas está aqui que não tem mais contrato. O cara disse, o seu representado diz que você não representa ele. Então você pega coisas que o relator depois vai dizer, olha, realmente, ele estava ali ao vivo, falou uma coisa, foi desmentido no final, enquanto que os 2 membros titular e suplente falam antes, porque eles compõem aquele bloco importante aquele depoimento. Então a gente fez essa estratégia, eu acho que tem funcionado bem. Contarato também tem uma experiência grande, a gente conversa muito sobre nessa questão de investigação, ele também foi delegado muitos anos, né? Perspicaz nessa coisa de montar mapas mentais e mapas de relacionamentos, que ela foi advogada também. Então a gente tem formado um trio ali, o Zenaide também entra às vezes, a gente faz ali um arremate que acaba valendo a pena interrogar coisas. Às vezes, por exemplo, tem gente que reclama assim, você está perguntando coisa que já perguntaram. Nessa última agora, com esse cara da VCT Log, com o Contínuo lá, como é o motoboy, um cara muito simples e tal, mas que estava fazendo, ele sabia que estava fazendo coisa errada, enfim, mas dentro do limite dele. E aí eu perguntei de novo se ele tinha. Já vou tentar tirar visto para isso. Ele me pergunta 10 vezes: você tem namorada lá? Você quer morar lá? Você tem algum. Né? O cara do visto do americano, ele te pergunta a mesma coisa 10 vezes. Porque você cai em contradição. Às vezes a pergunta não é exatamente a mesma. Né? Quando eu pergunto, fez depósito em espécie para um CPF, os caras tinham perguntado: você manipulava o dinheiro em espécie, levava para casa, levava na mochila? Eu disse, não, eu estava pensando se ele não pegava o dinheiro e lá na própria agência pegava e saía fazendo depósito em espécie, que era uma coisa que o pessoal estava perguntando na internet. Eu estava ouvindo ali as transmissões, às vezes eu vejo o Galã Chase, às vezes você, vejo o Meteoro, e o pessoal fica no comentário. Tem muita gente que fica perguntando isso. Aí você fica ali ouvindo, vendo, diz, pronto, vou levar essa daqui do dinheiro em espécie. Como é o último,
você pega o cara já meio, como eu disse, meio cansado e já respondeu, mas não respondeu exatamente aquilo. Então, eu acho, Orlando, inclusive, que a metodologia de CPI, né, independente das pessoas gostarem ou não de políticos, ela é uma metodologia interessante para crime, né? Grupos de juízes interrogando pessoas o tempo todo, fazendo inquéritos e tal, desse jeito. Mas é uma coisa, você vê que é um instrumento raro, né? Você ter crimes diferentes, um é delegado, o outro é jogador de vôlei, outra, entendeu? Cada um é de uma coisa totalmente diferente, e que realmente representam a população. É melhor do que um júri, né? Porque o júri, o cara só pronuncia o veredito, mas os jurados não falam, não interrogam. E ali é como se fossem vários jurados, né, de um júri interrogando a pessoa, normalmente testemunhas. É bom dizer que essas pessoas não são, em princípio, acusados, mas testemunhas pessoas. Deu esse golpe todo. E é como se fossem personagens. O pessoal está construindo uma novela em cima daquilo ali. E também conhecendo, e é bom que o brasileiro conheça, como se fazem esquemas. Mas, teoricamente, os órgãos de controle, etc., já deveriam saber. As fórmulas usadas nesses casos aqui da CPI, dos medicamentos, dos testes, das vacinas, são diferentes de outros esquemas que foram revelados antes. A corrupção, ela caminha muito na frente sempre de quem está perseguindo ela, né? Existem milhões de formas. Você vê que, nesse caso, apareceu um roteiro que o Randolph chamou de cada forma de fazer os editais e tudo. Então, sempre tem uma inovação, esse pessoal está sempre inventando. Entendeu? Oi, estou por aqui. Assim, deu pra entender bem, deu uns bons cortes, mas deu pra entender bem. Eu ia pedir pro senhor desligar o vídeo, de repente talvez melhore, eu acho. Tipo, eu vou desligar o meu vídeo pra você também, e aí de repente talvez melhore a nossa interação, porque você vai parar de receber meu vídeo e eu vou parar de receber o seu. Aí talvez melhore pra gente ficar com áudio aqui, né? O. Não, então assim, na verdade tem várias coisas aí que eu queria perguntar, porque primeiro que você falou sobre renovação, né, renovação de energia, enfim, energia sustentável e tal, que eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que tocar em algum rapidinho depois, pelo menos, porque eu acho que é uma pauta cara, especialmente no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, porque durante muito tempo se separou, por exemplo, o discurso sobre economia do discurso sobre meio ambiente, especialmente no campo de produção energética aqui, né. Enfim, e a gente vê que não tem como discutir uma coisa, a crise energética agora, jogando os preços lá pro alto, a gente tá vendo que não tem como discutir uma coisa sem se relacionar à outra, né? As coisas não estão separadas, né? É economia e meio ambiente, né? É tipo, não tem mais como as coisas serem de outra forma. Mas assim, só pra finalizar o tema da CPI, eu achei muito interessante, você falou que a ficha pelos Galãs fez, a ficha aqui no meu canal, assiste o Meteoro, né? Não pelo fato de tá me assistindo e tudo mais, né? Mas assim, é porque tem uma coisa que eu acho que essa CPI, eu acompanho CPIs. Só que nem você bota com Botafogo, eu não tenho desculpa. É uma coisa de política, de gostar de acompanhar política, acompanhar a vida palaciana, né? E tal. O. E assim, uma coisa que eu acho que essa CPI de fato é uma CPI muito diferente de todas as outras, né? Que é uma CPI que, de fato, a população tá participando, né? A população tá participando. O Renan fala as perguntas que receberam dos internautas, né? Então tem participação ativa de perfis como Jair Me Arrependi, o Tesoureiros do Jair. Até eu fui citado numa dessas como um dos perfis que estão em contato com a assessoria de senadores. Isso aqui tá acontecendo. Porque a gente tá, sei lá, tô há 3 anos, 4 anos. Eu investigo esse pessoal desde 2014, né? Então, assim, eu conheço esses grupos por isso, por aquilo.
Então a gente está acumulando, digamos, um dossiê e é de coisas públicas, né? De coisas públicas. Muitas vezes que as assessorias, que os próprios políticos não têm acesso, porque, enfim, não era um tema tão preocupado com outras pautas. Então acho que essa é uma coisa que é interessante. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E você sabe, Orlando, Hum. que a Polícia Federal, os órgãos de investigação em geral, o Ministério Público, eles também se baseiam em publicações de gente que acompanha. Claro que eles fazem todas as checagens e as devidas reservas e as concatenações, né, com outras teorias, outras teses e tal, mas eles também estão ouvindo, né, o que as pessoas dizem, o que alguns que acompanham isso, como vocês têm feito, se dedicam ali a acompanhar o fio da meada dessa história, que é muito complexo, né, de se entender, são muitas relações. Você vê que um apresenta o outro no jantar, já começa uma relação nova, você abre um novo... É um negócio... Esse esquema foi um esquema montado meio improvisado, em cima de um esquema que já existia, do Ricardo Barros, mas eles vão abrindo umas teias à medida que as emergências da pandemia vão se configurando, né? Não é como aqueles esquemas históricos de empreiteiras lá do... Acho que agora ele caiu. É aquela melhor antes de morrer, né, tá ligado? Agora foi, melhorou e foi. Assim, melhorou, foi bem e agora voltou. Senador? Voltei. De vez em quando tá dando... Não, tudo bem, a gente sabe Então, aqui como é que é. Então, eu dizia, são esquemas montados meio que em cima das coxas. Você percebe que é um negócio meio, às vezes, meio improvisado, embora tenha um fio da meada principal, que é a atuação do Ricardo Barros lá na época do Temer, desmontando aqueles contratos públicos de armazenamento de medicamentos e recolocando empresas e aquela história de tentaram contratar os Correios, mas por que não contrataram os Correios? Entrou com essa VCT-Log, que foi a segunda colocada na licitação, ia passar da primeiro, e depois tem aditivos, e ganha um contrato de 485 milhões em 5 anos. Né? Então, assim, tem uma coluna vertebral antes da pandemia, pré-pandemia, que depois é usada para abrir várias outras linhas aí de oportunismo, né? Para ficar no básico, né? E aí o pessoal começa, então, a criar essas redes, né? Com essa Kufner, com as outras e tal, com essa turma aí, Luiz Miranda, todo mundo começa a se meter no processo, né? E é lamentável, né? Simplesmente lamentável que durante uma pandemia rolando, turma morrendo, e os caras estavam lá jantando e confraternizando e bolando essas coisas. Mas isso que o senhor falou, me parece, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que o senhor conhece muito bem, né? A gente tem isso com a indústria das enchentes, né? Vamos chamar assim, indústria de enchentes. Demais, né? É a mesma coisa, né? Espera a coisa chegar num nível e aí você começa a aprovar um monte de contrato emergencial, porque aí tem dispensa de licitação. E aqui no Nordeste é da seca, né? A indústria da seca, né? E aí aqui no Nordeste também, caminhão-pipa, adutora de engate rápido, tudo isso é coisa de emergência, você deixa chegar no ponto. E agora, a novidade, né? Que é crise energética, hidroenergética. Você deixa depletar os reservatórios para ligar térmicas caríssimas para a máfia das térmicas aí lucrar. Inclusive, eu estava vendo que, por exemplo, uma das pessoas que vai mais lucrar com a situação atual são os irmãos Joesley. Os irmãos Joesley, não, mas tipo, como era o nome dele lá da Batista, né? O pessoal do Flipoi. Joesley Batista. Que eles têm, né? Eles têm termoelétricas, né? Tipo, eles vão faturar rios e rios de dinheiro durante essa crise que a gente tá vivendo. Mas é só pra. Porque eu acho que só pra completar essa coisa da CPI mesmo, porque você falou dessa uma certa novidade desses esquemas, é porque assim, muito do que a gente faz, por exemplo, é tudo baseado nas provas que esses sujeitos eles próprios produzem na internet, né? Os caras publicam no Facebook, no Instagram, um vídeo, uma foto deles num jantar. É impressionante, assim, porque eu acho que no passado a gente não tinha isso porque, sei lá, aqueles esquemas, aquela alcoviteria, né, de rapinagem, as pessoas não estavam se fotografando num jantar, né, do tipo assim, acabamos de celebrar um contrato milionário, fraudulento com o Ministério da Saúde, estamos aqui jantando, todo mundo tá feliz, ganhando dinheiro. Antigamente não existia isso, as pessoas tinham, digamos assim,
um mínimo de decoro, né? De produzir provas contra si mesmas. Mas é ridículo, é ridículo. É porque essa turma, ela é mitômana. Além de vaidade, além de nunca terem chegado a um nível desse, né? Pessoas que eram frustrados, medíocres, completamente fora de qualquer âmbito de fazer negócios e tal. Gente que estava... Aquele Luiz Miranda que estava nos Estados Unidos, fazia vídeo, o outro, não sei, enfim... gente que estava gravitando no quinto escalão da possibilidade de entrar em alguma coisa séria, né? Minimamente séria. Com esse governo teve essa oportunidade de saltar, porque a turma queria mostrar que não tinha vínculo com nada anterior. Então, qualquer coisa que estava vinculada ao governo anterior tal tinha que ser finalizada e trazido novos agentes, novos players aí que se apresentaram e que o grande critério para a escolha era basicamente a familiaridade com a família do presidente ou a absoluta rendição enfim, o fanatismo por esse novo ciclo. Não digo nem pelo Bolsonaro em si, eu digo pelo ciclo todo da direita, dessa coisa de rolar na bandeira, de sou mais nacionalista do que todo mundo, mais patriota, aliás, nacionalista não, porque eu não sou nacionalista, são patriotas, né? Uhum. Então, sou mais do que ninguém, eu amo o Brasil mais acima do que todo mundo. Na verdade, essa turma não estava escanteada por aí, né? Pela realidade do próprio mercado, que eles mesmos defendem, da meritocracia. Essa turma não tinha mérito nenhum para estar em lugar nenhum. Então, estava ali escanteado, criando mitos, botando brasões em folhas, dizendo que era uma coisa que não era, currículos falsos, né? Históricos falsos. Essa turma só faz sucesso quando chega um governo que não tem a menor noção de nada. E aí diz, olha, eu tenho um amigo aqui que já morou fora, ele fala inglês. Bota ele aí para negociar com os chineses a vacina. É desse tipo, desse nível. O Brasil virou um grande esquema de pirâmide, né, cara? Assim, com gente mentindo no currículo no LinkedIn. Mas assim, senador, agora eu queria falar mais, trazer a discussão para uma das suas expertises, né, que é essa questão sobre energias renováveis, né? Porque assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque esse ainda é um tema muito. Primeiro que eu acho que é um tema muito pouco debatido entre as esquerdas, né? Ou muito mal debatido, porque sempre fica naquela. Muitas vezes cai naquela alternativa infernal, né? Do tipo, ou a gente produz, ou a gente volta né? Produz energia, a gente cria toda. Sabe? E e ao mesmo tempo destrói a natureza, ou a gente desenvolve o país, ou a gente para de desenvolver o país, todo mundo passa fome, né? Tipo, a grande questão, assim, que quando a gente vai falar sobre energias, fontes renováveis de energia, né? Tipo, mudança de matriz energética, a gente. Essa discussão justamente fala assim, ó, vocês estão colocando um falso problema para viver no modelo antigo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como que o senhor enxerga nesse momento, assim, o que aconteceu nos últimos anos, né? Porque, de fato, por exemplo, a Dilma virou piada porque falava de estocar vento. E era uma coisa muito séria que ela tava falando, né? Era uma coisa muito séria. Ainda que ele talvez ali no improviso a coisa não tenha saído tão bem articulada, mas era uma coisa muito séria. Na verdade, aquilo foi uma sacanagem, pô. Porque a frase que ela estava usando era corretíssima. O que ela estava dizendo era o seguinte: tem a ver exatamente com o que a gente está vivendo agora. Na energia existe uma coisa chamada despachar uma térmica ou despachar uma hidrelétrica. Quem faz isso é o ONS, o Operador Nacional do Sistema. Ele é tipo uma espécie de guarda de trânsito. Ele comanda, diz, olha, Orlando, você tem uma hidrelétrica? Despacha ela aí, joga energia no sistema. Ou térmica, para aí que você é muito cara, segura um pouquinho que a hidrelétrica está entrando. Olha, parque eólico, entra você agora. Ou fazenda solar, entra também. Agora todo que nem Tim Maia, entra todo mundo agora. Todo mundo vai o baixo, vai a bateria, vai tudo. Então tem um ritmo, quem dá é o ONS. É claro que a maior parte das vezes tudo está gerando, né? Exceto as térmicas emergenciais e aquelas que ajudam o sistema ocasionalmente. As emergenciais são aquelas a óleo, e a óleo combustível e a óleo diesel. E essas aí são caríssimas de operar, porque você tem que comprar diesel, desse diesel que você bota no caminhão, e ficar queimando diesel direto em motor,
em turbina para gerar energia. Isso é um negócio completamente absurdo, né, de hoje em dia você fazer isso, que é um combustível fóssil, levou milhões de anos para se formar, você passou numa refinaria para virar um produto nobre para você usar num automóvel, e aí você joga num motor para gerar energia, né? É tão ineficiente ou tão absurdo quanto o chuveiro elétrico, que é uma resistência que pega energia nobre e fica segurando ali para esquentar a água para você. São duas coisas completamente ineficientes que o Brasil e muitos lugares no mundo ainda utilizam porque precisam gerar aquele conforto ali, aquela segurança para as pessoas. Mas não é o ideal e por isso que é caro. Uhum. O gás natural, em seguida, é outro porque, por ser fóssil, embora o gás natural seja mais barato do que diesel e o combustível, também não deve ser despachado o tempo todo, mas algumas térmicas a gás trabalham o que a gente chama na base, que é a base do consumo, aquela base fixa do consumo. No entanto, os grandes abastecedores da base elétrica brasileira hoje são as hidrelétricas, que é a histórica do Brasil, desde a época dos militares, aquelas grandes hidrelétricas, incluindo Itaipu, mas não só ela, né? Todo o complexo Paulo Afonso, Tucuruí, né? Todas as grandes Furnas, né? Todos os grandes complexos hidrelétricos construídos com dívida externa, com grandes sacrifícios do governo do povo brasileiro, mas já amortizadas. Portanto, elas geram, o custo lá delas já está amortizado, elas geram a 80, esquece a unidade, mas elas geram a 80, entre 80 e 100. O segundo colocado hoje já é a energia eólica, com cerca de 10% dessa base elétrica brasileira de abastecimento. A eólica gera entre 100 e 150, vamos dar uma ideia assim bem... Para você ter uma ideia, essas térmicas a diesel e a óleo que eu falei aqui geram a 600, 800, às vezes R$1.100 o megawatt-hora. Então a diferença é grande, 100 para 1.000. Né? E o gás fica ali entre 200, 250, às vezes quando a demanda aumenta e tal, vai a 300, enfim, está por ali também no miolo. A solar por ali também, entre 200 e 200 e pouco. Né? Então, todos esses preços, eles desfilam num leilão federal que a Dilma inventou. Né? E o Tomasquim, a equipe dela na época. Ele inventou o seguinte, ele diz, olha, como a gente tem muitas fontes naturais e muitas fontes em concorrência, vamos fazer um leilão reverso. Quem chegar com preço menor por megawatt no leilão, leva o contrato de 20 anos do governo federal e pode se financiar para construir o que quer que seja. Usina a carvão, usina a gás, um parque eólico, uma fazenda solar, o que quiser. Uma hidrelétrica pequena, que chama PCHs, né? Pequenas centrais elétricas, uma usina biomassa de bagaço de cana, do lado de uma usina daquela de cana, que você usa o bagaço para gerar energia. Então, quem chega... Caiu de novo. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco... voltou. Senador? Pronto. Pronto. Então, quem chegar aqui no meu balcão com energia mais barata, é um leilão reverso, quem dá menos é que ganha, vai levar os contratos de 20 anos. Todo ano eu vou abrir um número de megawatts aqui para comprar. Quando chegar no limite do que eu quero comprar como governo, eu digo, olha, está encerrado o leilão, voltem no ano que vem, ou no próximo leilão, e vão se melhorando aí seus projetos para ficar mais barato. Esta modalidade de leilão foi criada pelo governo de Dilma, antes ela era ministra da Minas e Energia, já de antes, do governo Lula, do governo Dilma, e isso gerou uma convergência tarifária. Né? Então, todas as fontes foram convergindo mais ou menos para a mesma faixa de preço. Quem está fora dela? As termoelétricas a óleo, algumas a carvão e algumas PCHs começaram a sair um pouco dessa curva. E, recentemente, o governo Bolsonaro resolveu forçar a barra. Lá na MP da Eletrobras, criou cotas para cada uma dessas fontes que não eram mais competitivas. Então, colocou aqueles jabutis que a gente falou várias vezes, que eu chamei de quermesse de megawatts, né? Colocou térmicas a gás, 8 gigawatts de térmicas a gás garantidos, com gasodutos gigantescos que cortam o país, são um horror do ponto de vista ambiental, operacional, econômico, totalmente inviáveis. Gasodutos de 800, 900 quilômetros para, teoricamente, levar gás do pré-sal lá para o Pará, imagine, Nossa. o Pará. Então, negócio completamente inviável, mas colocaram lá na MP. PCHs, botaram uma cota também. Enfim, distorceram esse modelo todo.
E na época que a Dilma falou de estocamento, o que ela estava dizendo era, quando eu tenho reservatórios de hidrelétricas depletados, né, ou seja, próximo de secar, enfim, próximo do volume morto, eu tenho que despachar eólicas. Mas, em geral, mesmo quando eu não tenho eles no limite máximo negativo, eu posso despachar eólicas, porque eólica eu não estoco vento, e água eu estoco. Foi isso que ela quis dizer. Uhum. Eu estoco água, energia na forma de água, mas eu não consigo estocar. Ainda, bem que ela fala assim, ainda não inventaram um jeito de estocar vento, por isso que eu tenho que despachar as eólicas antes das térmicas atingirem o volume crítico. Era isso que ela estava dizendo. Uhum. O que aconteceu aqui na crise hidroenergética de agora? O governo, de fato, cochilou, né? Ou fez deliberadamente. Isso a gente vai encontrar respostas na comissão temporária externa que eu solicitei ao Senado e ele aprovou, o Senado aprovou em plenário. A formação não é de uma CPI, mas é um grau abaixo da CPI. Existe uma outra coisa chamada comissão temporária externa, que foi, por exemplo, que a gente usou para investigar aquele vazamento de óleo nas praias. Uhum. Então, o Senado monta uma comissão, não tem aquelas inquirições, mas o resto é muito parecido com uma CPI. A gente faz diligências aos locais onde há crises ou algum acidente, alguma coisa, e depois faz um relatório sobre aquilo, interroga governo, interroga estados, enfim, todo mundo que estiver envolvido, e traz um relatório à sociedade. Depois, olha, está aqui o relatório que o Senado fez. Eu fui o relator da comissão do óleo. Agora, pedi essa da crise hidroenergética. Nós vamos buscar o quê? Vamos buscar saber se o governo deliberadamente deixou os reservatórios hidrelétricas baixarem a um ponto em que ficou muito caro acionar as alternativas, ou se ele simplesmente negligenciou, né? Ou não sabia o que estava fazendo, né? Mas o fato é que nós temos hoje, você vê, o Nordeste, o Norte e o Sul, Nordeste, Norte e Sul, em termos hidráulicos, representam 30% só do potencial hidrelétrico nacional. Nordeste, Norte e Sul. Norte que espanta muita gente, que é a quantidade de rios e tal. Quem é a caixa d'água do sistema brasileiro? Quem é o grande reservatório de energia brasileiro? É o Sudeste. É o sistema de Furnas. Uhum. É Minas ali e tal. E todos aqueles rios de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Essa é a caixa d'água. 70% do potencial hídrico nacional, capacidade de abastecer, que é a base do sistema nacional como um todo, a caixa d'água é o Sudeste. E nesse Sudeste aconteceu, além de uma seca histórica, que todo ano os caras dizem que é a pior de não sei quantos anos e tal, toda vez inventam um negócio desse, mas é um fenômeno que, aliás, você falou de meio ambiente, a gente precisa investigar melhor, porque nós temos cada vez mais reiteradas crises climáticas, né, que, na verdade, se refletem na questão da água, no Centro-Oeste e no Sul, e no Sudeste. Centro-Oeste e Sudeste. Será que a gente não está usando essa água de forma desorganizada? Será que a turma não está exagerando? Né? Eu principalmente falo aqui da produção agrícola, exportadora, né? Do nosso consumo das cidades, dessas margens ciliares e matas ciliares nas cidades que sufocam, né? Engargalam os rios quando eles passam pela cidade por conta de especulação imobiliária, proximidade. Tem até um projeto no Senado essa semana lá sobre isso, né? Então, tem alguma coisa que está fazendo com que a seca no Sudeste hoje seja pior para o Brasil do que a própria seca no Nordeste, porque no Nordeste nós nos acostumamos a conviver com a seca, ao invés de combater a seca. A gente convive com ela da mesma forma que o subsaariano e o pessoal do Magrebe e do Sahel, no norte da África, convive com a realidade climática daquele lugar. Agora, o Sudeste, não. Aquilo não é natural. Aquilo é má gestão da área de energia e da área hídrica. Está na base da área de energia. Senador, você falou várias coisas que para mim são pontos importantes, né? Inclusive da minha carreira acadêmica, enfim, porque no meu pós-doutorado a minha questão foi sobre mudanças climáticas, exatamente, né? Os efeitos sobre mudanças climáticas, negacionismo. Mas
tem algumas coisas, assim, a gente já está indo para os encaminhamentos finais, então eu vou fazer uma pergunta até um pouco... Porque, por exemplo, eu devo estar lançando agora, para o final do mês, um podcast sobre o mito do desenvolvimentismo durante a ditadura militar, né? Porque sempre tem aquela história do tipo... a ditadura matou, torturou, mas desenvolveu o país, mas... né? E aí sempre citam isso, né? Primeiro... É sempre bom lembrar que Delfim Neto, que destruiu o Brasil, entregou o Brasil todo cheio de inflação, foi saudado, continua sendo laudado como um grande técnico, né? Mas quando falam disso, sempre citam, por exemplo, coisas como Balbina e Itaipu. E a gente sabe, assim, fazendo as pesquisas para o programa, a gente viu que, por exemplo, Itaipu não só era um modelo, era um modelo ruim nos termos econômicos, né? Porque você produzia, gastava rios e rios de dinheiro para produzir uma hidrelétrica que produzia energia na voltagem do Paraguai, né? Esse que é o ponto. As turbinas de Itaipu, o Brasil comprava, pagou Itaipu, depois teve que comprar energia e converter energia em estações de transformação que eram caríssimas, né? E aí a gente vê, por exemplo, esse tipo de... E aí a gente vê que uma decisão, por exemplo, em vez de você, digamos, diversificar a produção energética, mas você concentrá-la num lugar, numa mega obra, numa mega estrutura, e de fato muito para atender interesses de empreiteiras, foi algo que a gente viu sendo reproduzido em Belo Monte, por exemplo, sendo reproduzido em outros momentos, digamos, ali ao longo do... E não só para ficar na época do PT, não, mas também a gente viu isso acontecendo na época do Fernando Henrique. Você vê como que, por exemplo... a produção energética no Brasil foi sendo muito condicionada para esses, digamos, para os interesses de grandes empreiteiras, né? Que também tinha uma relação direta com o pagamento de campanhas. Enfim, a gente não somos crianças, a gente sabe como essas coisas funcionam na política. E assim, o que o senhor apontaria como uma alternativa a isso, tendo digamos, uma ideia realista de como se faz política no Brasil, né? E no mundo. Não vamos fingir que o Brasil é o pior país do mundo, não. No mundo. Quem sabe que é isso, né? Porque eu gostaria, por exemplo, né, que o Estado acabasse. Eu tenho uma formação anarquista, né? Enfim, ou às vezes de inspiração socialista, mas enfim, eu acho que existem críticas fundamentais que têm que ser feitas ao nosso modelo de produção. Mas eu sei que isso não é realista, né? Eu sei que isso tem que ser uma inspiração. Como é que eu vou chegar nisso algum dia? Então, assim, no presente, como que o senhor vê num presente, por exemplo, digamos que Lula ganha em 2022, né? E aí chega assim, ó, Jean Paul, você vai ser o nosso novo ministro de Minas e Energia. O que o senhor acha que seria uma alternativa viável num presente momento, né? Porque assim, cara, qual é a prioridade zero? O que a gente pode fazer? Porque assim, não tem como a gente chegar de um ano pro outro, resolver a crise hídrica, porque de fato, essas secas só vão piorar. As secas só vão piorar, isso é um dado mundial, sabe? O Brasil, isso aí não tem como a gente fingir que ano que vem vai ter mais chuva. Pode ter um pouco mais, mas a variação vai continuar nessa mesma etapa. Então, assim, o que a gente pode fazer, digamos assim, de uma solução emergencial que pelo menos segure as pontas até a gente conseguir, digamos, fazer a passagem, a renovação do modelo de energia, né? Enfim, das fontes energéticas. E só deixar uma última coisa, assim, eu tenho ouvido uma história de que existia um grande plano, né, da Petrobras, inclusive de investir massivamente em fontes renováveis de energia, e que tudo isso foi, digamos, destruído praticamente pela Lava Jato. Né? Porque a gente sabe que os efeitos da Lava Jato sobre a Petrobras, né, sobre a soberania nacional, a gente sabe como que isso foi feito para destruir a Petrobras em larga medida. Então, se o senhor quiser falar um pouco sobre isso também, acho que dá para botar nesse pacotão aí. Tá, vamos lá. Olha, primeiro lá aquela questão dos militares, né? Os militares, eu vivi um pouco isso em infância, eu peguei ainda um resto disso aí, década de 70 e tal, mas eu era muito criança e tal, mas eu via movimentações disso ainda com meus pais e tal. E ele me contava um pouco também dessa história. Essas grandes obras, algumas foram bem erradas. A ideia de fazer grandes obras, ela decorre um pouco também da questão era um regime ditatorial, digamos assim, um regime duro, era um regime que não se prestava a muitas discussões humanistas, participativas, né? Você não ia chegar lá para construir Itaipu, perguntar para milhões de pessoas, fazer um grande processo. Era uma coisa de cima para baixo.
né? Típica daquele processo que a gente estava vivendo ali. E a importância de grandes obras de engenharia também envolvia a questão de você criar emprego, gerar uma massa de pessoas ali indo para algum lugar e fazer... É bom lembrar que a gente está na época também que existiu Serra Pelada, né? Que era um negócio sub-humano, né? Absurdo, aquelas formiguinhas subindo e descendo, carregando saquinhos de mega toletes de terra e de areia, enfim, para levar de um lado para o outro. Negócio, são coisas dessa época que a gente não consegue, hoje você não consegue vislumbrar uma possibilidade de fazer obras desse tamanho. Você tem hoje máquinas, você tem outras formas de fazer. Você fez Belo Monte, que é uma obra gigantesca também, mas era outra forma, né? Outra coisa. Nessa época era um negócio faraônico mesmo. E nessa época, e até de antes, dizem que da época de Brasília, né, da construção de Brasília, é que houve a grande turbinada geral das empreiteiras nacionais. Então, a primeira foi com Brasília, a segunda já com essas grandes obras hidrelétricas da época dos militares. Em seguida vem Sarney, que aí elas começam a entrar diretamente na política, não é da época nem de Fernando Henrique, nem de Lula, né? É da época de Sarney, já da virada dos militares para a abertura, começa a ter eleição e elas imediatamente já se prontificam e já começam a ajudar pelo interesse que tinham, obviamente, em eleger pessoas que seriam os definidores depois daquelas obras. A partir de um certo momento, essas empresas passam ao contrário. Ao invés de sugerir, elas impõem obras. Isso vai até o nível de prefeitos. Hoje, as we speak, aqui, enquanto a gente está aqui falando, tem um empreiteiro em alguma cidade do Brasil ainda indo a um prefeito e dizendo: você tem que fazer essa ponte aqui, está aqui o projeto, pode licitar que eu vou ganhar e nós vamos fazer isso aqui e tal e tal. Então, isso não parou. Isso não parou. Hoje está acontecendo, nesse momento está acontecendo uma negociação em algum dos 5.570 e tantos municípios brasileiros, ou em vários, onde alguém está impondo uma obra a um prefeito ou acertando alguma coisa para ele fazer, para ganhar um rebate, né? Então, isso vem desse vício que se criou na questão do financiamento privado de campanha, em que a maior parte dos interessados era gente que tinha esse tipo de interesse. E aí não estou falando depois espalha, mas não é só obra, é o cara que fornece para dar para o hospital, é o cara que pega o lixo, né? É da prefeitura à presidência da República. Então, esse é um processo de deterioração que acaba estourando no escândalo, né, digamos, da Petrobras do PT, mas que vinha sendo um ramp-up, né, um crescimento, e que por que a Petrobras que aparece? Por que a Lava Jato cria e encontra terreno fértil, digamos assim, na questão da Petrobras? Porque a Petrobras, diferente de todos esses outros órgãos, tem sim governança, tinha sim transparência, tem transparência, e corporativamente tinha seus mecanismos de defesa. Então tinha gente lá dentro altamente comprometida e com o esquema, e tinha gente lá dentro que ficou só olhando, falando: peraí, esse troço está errado, vou guardar uns documentos aqui, vou guardar outros documentos ali. Então, e aí quando eu digo que não era necessário aquele escândalo todo, aquele escarcéu todo, aquele processo todo destrutivo da engenharia nacional, e aí pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas essas mesmas empreiteiras que foram crescendo nessa base acabaram virando realmente pilares de sustentação do próprio setor de petróleo, porque você, para chegar, para vender uma lama de poço, você tinha que falar ou com a Schlumberger ou com a Halliburton, que são as grandes desse tipo no mundo inteiro, ou com uma das empreiteiras, Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia, uma das que tivesse contrato naquele campo, naquela área ali da Petrobras, porque elas começaram a fazer contratos guarda-chuva, onde elas contratavam os outros abaixo, e a Petrobras, como operadora, via isso uma vantagem, porque vem uma garantia toda de que, poxa, eu tenho aqui um contratado que resolve tudo para mim, essa área aqui está toda com esse pessoal, e esse pessoal tem grana, e enfim, entrou aqui, ajudou campanhas e tal, sabe-se lá de onde vem isso, esse pessoal está aqui por alguma razão, tem competência, porque a verdade é que essas empresas também, por um lado, provocavam todo esse sistema deteriorado, elas entregavam, de fato entregavam o que... Tanto que a gente produz petróleo, não parou de produzir, tem pouquíssimos acidentes, a Petrobras controlava isso com mão de ferro, né? Tem uma equipe dentro lá corporativamente defensável,
e que se defende, né, que tem um corpo técnico fabuloso, né? Então, todo esse processo é muito mais complexo do que simplesmente todos eram corruptos ou todos eram inocentes. Não é assim. Nem uma coisa, nem a outra. Foi uma construção complexa que vem da época de Brasília, como eu estou dizendo, passa pelos militares, vem para a abertura do Sarney, essas empresas começam a crescer, começam a dominar muitos segmentos e passam a fazer parte da estrutura lá mesmo. Então, para você desentranhar isso, não podia ser assim de uma hora para outra. Um justiceiro, como se fosse um Batman, assim, que surge do nada e diz, olha, vocês estão todos errados, vão todos presos e as empresas acabam, e etc, etc. E nem foi assim, né? Porque todo mundo não foi preso, todo mundo dedurou para cima, o único que foi preso foi Lula, que ficou lá preso durante a eleição, interditado, o resto está solto com as suas tornozeleiras por aí. Por isso que Lula fez bem quando disse, eu não troco minha dignidade pela liberdade ocasional que vão me dar aqui. Eu vou provar minha inocência. Ficou lá preso, amargando aquilo lá, até virem soltar por anulação do processo, por inocentação e outros. Né? Então fez bem, paciência. É um cara que é uma figura diferenciada por isso. Né? Aí vai dizer, mas ele era presidente da República, ele deixou rolar isso aí tudo. Esse é um processo que, para baixo de um presidente da República, tem seus instrumentos de investigação, punição, era perfeitamente factível isso. A gente não precisava detonar todos os empregos, todas essas empresas. Um exemplo que eu dou claramente é o seguinte, chamava o Odebrecht e dizia assim, amigão, é o seguinte, você fez os contratos aqui, a gente já descobriu, tem esquema aqui, está superfaturado em tanto, vamos aqui, para substituir isso aqui vai demorar, você já está tudo mobilizado, qual é a redução que você faz aqui, como é que a gente vai fazer? Aí o cara ia dizer, não, meu amigo, é o seguinte, eu preciso que esse contrato fique eu realmente tive esse negócio, tal, vamos cortar aqui, porque o presidente está lá preso, o outro não sei o quê, vão ser punidos, mas a empresa tem que continuar a existir. Eu vou fazer o trabalho aqui e o preço vai ser esse e tal, etc. Não foi feito esse tipo de coisa. Simplesmente essas empresas foram para uma lista lá, seus contratos foram detonados de uma forma ou outra, os que entraram não conseguiram dar conta. Nós tivemos, sim, uma perda de desempenho muito grande na Petrobras. Quem diz agora que ela dá lucro? Por que ela dá lucro, Orlando? Porque venderam os ativos. Como é que você dá lucro? Você não teve nenhuma mágica na gestão da Petrobras, você não teve nenhuma eficientização, zero eficientização na gestão da Petrobras. O que teve é que no primeiro ano você vendeu todos os postos de combustível através da BR Distribuidora, ou seja, a Petrobras não tem mais um posto de gasolina, nem um contrato para chegar no consumidor final. Ela é uma empresa que está voando agora, não chega no mercado, não chega em você, a não ser quando vende lubrificante, mas está vendendo também o lubrificante. Ela vende a refinaria, vendeu todas as redes de gás, de gasodutos que ela tinha de grande porte, vendeu tudo. Quando você vende os ativos, você tem lucro, claro. É a mesma coisa que você vender. Você está em casa, você está na sua sala. Se você vender a sua mesa, a sua cadeira, todos os seus livros, tudo que está aí em volta de você, mesmo que seja por uma cocada e uma mariola, você dá lucro, não dá? Porque você está parado aí, está zero. Você vender tudo que você tem na sua sala, você deu lucro. Só que você deu lucro nesse dia, no dia seguinte você não tem nem como ligar aí para fazer suas entrevistas. O que adiantou? Então, é isso que está acontecendo com a Petrobras. Então, não é a gestão agora que está sendo milagrosa, nem nada disso. Nem é a forma que tinha que ser feito. Se houve problemas lá, esses problemas deveriam ter sido curados da mesma forma que outros países fizeram. Houve escândalo desse tipo em petróleo, envolvendo refinarias, campos de produção, na Alemanha, na Elf Aquitaine, na França, na Agip da Itália, né, na BP, na Shell, na Enron, grande esquema, o grande escândalo da Enron, que era uma empresa de ativos de energia que era de papel. Então, teve escândalo desse tipo todo na BHP da Austrália. Todo lugar teve isso. Todas elas foram curados, esses escândalos, mantendo a produção em funcionamento, mantendo os contratos de suprimento, os contratos terceirizados, todos os serviços funcionando, mas os seus dirigentes sendo punidos exemplarmente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Você disse também qual é a solução, enfim, para onde a gente iria se eu fosse ministro de Minas e Energia. Eu propus ao presidente Lula, recentemente nós estivemos juntos aqui em Natal, eu estou desenvolvendo essa ideia melhor, porque isso também tem que ser conversado com muitas outras partes, principalmente trabalhadores, os próprios setores, as empresas envolvidas, mas a minha grande sacada hoje em dia
seria juntar a Eletrobras com a Petrobras. Eu acho que nós já estamos num momento, claro que cada um teve seu momento histórico, etc. E tal. Nós somos contra a privatização dessas empresas, absolutamente contra. Nós temos uma grande vantagem em ter uma grande empresa holding de energia e uma grande empresa holding de petróleo. No entanto, essas coisas agora estão muito juntas. E eu acho que não faz sentido. A Petrobras está entrando em parque eólico como estava, na época fazia, né? Que ela estava... Ninguém tinha pensado nessa ideia, então ela tem que fazer sua transição energética, como a BP faz, como a Shell faz, né? E a Eletrobras, como holding do sistema elétrico, tem uma função um pouco diferente. Ela é uma empresa um pouco mais estatal que a Petrobras, digamos assim, né? A importância dela, em termos de segurar o rojão mesmo na hora que o bicho pega, a Eletrobras realmente está mais próxima da medula, digamos assim, do controle estatal. O petróleo já é um mercado que está um pouco mais aberto. Não diria que seria favorável à venda, mas a Petrobras se vira melhor. A Petrobras é um pouco mais estratégica do ponto de vista, nesse caso agora, por exemplo, de uma crise energética como essa. Então, eu acho que faz sentido juntar e fazer uma grande empresa estatal, mista, claro, com participação privada, mas dentro do normal, e eu vou explicar o que é o normal para uma empresa estatal mista, mas uma grande empresa de transição energética para o Brasil. Uma empresa que trate de tudo, que trate desde o poço de petróleo até a linha de transmissão, com parque eólico, se quiser entrar nisso, solar, então, enfim, geração de energia, produção de combustíveis, até você chegar, por exemplo, na eletromobilidade universalizada no Brasil, seja através do híbrido com etanol, com derivado de petróleo, do próprio pré-sal, mas uma coisa administrada de forma inteligente, que fizesse o país otimizar realmente os recursos fósseis, né, colocá-los no lugar onde eles são inevitavelmente necessários, para, por exemplo, a petroquímica, para plásticos, para uma série de coisas, né, e minimizando ou articulando com outras áreas, colocando o etanol em evidência como um combustível que no Brasil tem ainda muito um papel a se desenvolver, porque nós não chegamos a competir com comida, não é como na Alemanha ou em outros lugares, que você tem um território muito pequeno. Então a gente aqui pode se dar o luxo ainda de usar o etanol híbrido para grandes distâncias, para cobrir o veículo elétrico, a autonomia do veículo elétrico, e a eletromobilidade, que é inevitável, é o caminho do futuro, né? E aí você vai para o offshore eólico, por exemplo, tem tudo a ver com o offshore de petróleo. A logística de offshore para o petróleo, para a eólica, é muito parecida. Nós temos a maior expertise de offshore petrolífero do mundo. Por que não vamos ser o melhor ambiente para se investir em offshore eólico também? Vamos ser. Então, essa junção aí me parece bastante saudável, mas embora tenha que ser bem estudada, bem trabalhada. E a forma de fazer para atingir esses objetivos, embora sejam técnicos, de novo, não é de cima para baixo, não é sem ouvir ninguém. Hoje você tem vários movimentos, inclusive movimentos dos próprios trabalhadores dessas empresas, que são extremamente ligados. Eles não são massa de manobra, eles são extremamente ligados no que eles fazem. Então, você tomar providências, priorizar uma fonte versus outra, priorizar programas específicos, sem consultar, sem ter um processo minimamente participativo com os setores da sociedade, inclusive os usuários, os consumidores, mas principalmente esses que estão ali na lida todos os dias, tentando produzir, tentando diversificar, os pesquisadores, a inovação. Então, sem isso você não consegue. Tomando decisões da sua cabeça, como a gente faz hoje, é coisa de muito do passado, é coisa muito arcaica, né? Um gênio lá, eu sou um ministro, eu sei tudo. Não sabe, é impossível saber. Então você precisa ter um tempo discutindo e tomando decisões com essas pessoas, para você até ter eles como avalistas, no bom sentido, né, dessas decisões. Eu acho que era isso que eu faria. Senador, acho que eu agradeço muito a presença do senhor. Várias pessoas estão pedindo aqui no chat para o senhor retornar, né? Até um dia que tiver com a conexão um pouco melhor, a gente trocar uma ideia melhor, porque muita gente... Porque assim, eu falo
Porque esse papo que a gente está tendo sobre transição energética, enfim, ainda é um assunto muito pouco discutido entre as esquerdas, ou quando é discutido ou no campo discurso ambientalista que não tem nada a ver com a economia. Cara, a gente está vendo agora que não só tem como Isso. é indissociável discutir uma coisa da outra, né? E já tem gente pedindo pro senhor ser ministro em 2022, né? É fundamental, Orlando, é fundamental a gente ter essa conexão. A energia e a economia estão juntas, porque uma é uma sangue da outra. O sangue da economia é a energia, não é outra coisa, não. Tem gente que fala que são outras, cada país tem a sua. Não, energia é o sangue da economia. Se não tiver energia, você não roda carro, não sobe caminhão subindo e descendo estrada pelo Brasil, não roda ferrovia, não roda nada. Hoje em dia, quando dava aula, eu dizia o seguinte: o homem é tão dependente hoje da energia que até o sofá hoje faz massagem, você liga na tomada. A quantidade de tomadas que você tem em casa hoje é muito maior do que a que você tinha, mesmo numa casa humilde. Mesmo numa casa humilde, você tem a quantidade enorme de coisas. Você usa o seu celular, está na energia. Antigamente, o telefone não chupava energia, né? Hoje você tem um ventilador em casa, 2 ou 3, está ligado na tomada. Então, o seu conforto, em primeiro lugar, depende da energia, e a economia como um todo depende da energia. Então, países que têm uma segurança energética, como o Brasil não tem segurança energética. Ele tem uma diversidade enorme de fontes. Ele tem o melhor de tudo. Aliás, parece nos bons tempos da seleção brasileira, que você tinha tanto jogador bom, você não sabia quem botar em campo. O problema é bom. Você não sabe a melhor fonte. Você tem tanta fonte, tem tanta coisa que você não sabe exatamente como. Essa que é a arte, você administrar os craques. O craque hidrelétrica, o craque energia eólica, o craque energia fotovoltaica, o craque GD, que é a geração distribuída nas casas das pessoas também, que é uma coisa que tem que ter um balanço, né? Para você, que é a energia local. Enfim, a biomassa, a pequena central hidrelétrica nas fazendinhas por aí, córrego do Rio, a energia offshore que você vai colocar agora, os espelhos d'água das hidrelétricas, botar painel solar em cima, o PISF, lá o projeto de São Francisco da transposição, que eu levei a ideia ao ministro Canuto, logo no começo do governo Bolsonaro, de colocar os painéis em cima dos canais para evitar a evaporação e, ao mesmo tempo, gerar energia, autossuficiência para o bombeamento. Eu levei esse paper para lá, porque eu acho que não é porque o cara é governo adversário. Canuto era um camarada que já trabalhava nos governos anteriores. Foi lá, ele como ministro, entreguei um papel lá, um neurodozinho, o governo aí aparentemente está implementando isso aí. Então, assim, a gente trabalha energia, porque energia é economia. A economia só se alimenta, só existe com esse insumo energia como sangue dela. Senão é um corpo inerte. Ela simplesmente fenece. Perfeito, perfeito. O senhor agora tem renovação de mandato agora, né? Assinador, né? Tenho. Eu sou candidato à reeleição, digamos assim, né? Já que o suplente também é eleito, né? Eu não menosprezo os suplentes. O suplente numa eleição majoritária, ele aparece lá na urna, exatamente como o vice também aparece. Então, eu fui eleito em 2018, o mandato era, aliás, de 14, né? Mandato de 8 anos. Fátima cumpriu metade do mandato, foi eleita a governadora. Eu assumi em 2019 até hoje e agora sou candidato pelo partido, quer dizer, pré-candidato, né? Porque na verdade ninguém é candidato até que a convenção aprove, né? Mas pré-candidato aí, pelo menos colocado aí o nome para o Senado, aqui pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Perfeito, perfeito. Senador, agradeço muito a presença do senhor. A casa é sua, né? Tipo, espero em algum momento a gente poder se encontrar, seja aí no Rio Grande do Norte, seja aqui pelo Rio de Janeiro, para tomar uma cerveja e falar do Botafogo, né? Fazer essa entrevista pós-pandemia num estúdio, a gente tomando uma cerveja com a camisa do Botafogo e falando disso, né? Mas agradecer demais aqui, cara. Agradecer demais a presença, a entrevista. E assim, tem muita gente falando no chat que adorou, tá positivamente surpreso com a conversa e tal. Então, é isso, assim, dá o seu recado final e a gente só agradecer aqui. Pessoal, muito obrigado. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu agradeço. Eu vou ver depois, né, porque eu gosto de ver essas coisas mesmo depois. E agradecer a todos aí, todas que nos assistiram. Dizer que nós temos um mandato aqui realmente muito acessível, muito aberto. Eu gosto de conversar com todo mundo, mesmo não sendo necessariamente eleitores. Você vê que tem gente que só fala para o seu próprio público, né? A gente está aqui sempre conversando com todo mundo. Acho que é
um cosmopolitanismo, né, que vale a pena a gente ter para discutir os problemas nacionais. Quem quer ser uma liderança nacional, um senador da República, eu acho que precisa estar antenado com tudo, conversando com todas as regiões, com todas as pessoas. Evidentemente, eu estou aqui hoje no Seridó, numa das capitais do Seridó, que é Caicó, né? Uma cidade, depois vocês procuram aí, um sertão do sertão mesmo, né? Mas uma cidade riquíssima, uma cidade muito importante aqui do nosso estado. E a gente está aqui, claro, com um precário acesso, por conta de estar aqui numa casa, né? Na casa que está me hospedando, mas eu acho que funcionou direitinho. A gente vai estar junto mais outras vezes aí para debater e trazer coisas trazer coisas do Rio Grande do Norte para o resto do Brasil, que eu convido sempre todo mundo a vir conhecer. Eu que fiz o caminho contrário, né, Orlando, da sua família, eu vim do Rio para cá, e a sua família veio daqui para aí, né? Então a gente se cruzou no caminho. Mas eu amo o Rio Grande do Norte, cara. Assim, uma das primeiras coisas quando acabar esse fim do mundo aí, eu vou dar minha voltinha por aí pois de novo. Então você já tem um convite para vir aqui nos visitar na varanda aqui de casa. Tem uma casa com muitos ventos, né? Porque eu gosto muito dos ventos, claro, né? Sou conhecido aqui pelos ventos. Então, vir aqui conversar para a gente bater um papo aí, de repente fazer a transmissão aqui diretamente de Natal, né? Para todo o Brasil. Perfeito. Tamo junto, senador. Tamo junto, cara. Oxalá nos abençoe. Exu, hoje é segunda, Exu nos abençoe. Hoje é dia de Exu, exatamente. É dia de Exu, segunda-feira. Tá bom. Assim seja. Valeu, Orlando. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que nos assistiram. Deixar aqui.